Vem para cá, pastor Márcio. Aleluia. Você está sentindo grande aqui, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Não perca a oportunidade de adorar, de louvar ao Senhor. Você está aqui, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pastor Márcio Alexandre, da Assembleia de Deus, é um prazer te receber aqui, pastor. Vamos orar. Pai, nesta tarde, diante da Tua presença, queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida do Teu Filho, Senhor, que nesta tarde será usado como instrumento nas Tuas mãos e vaso na Tua mesa, Pai, para ser o portador da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que os nossos ouvidos venham estar atentos, ó Deus, venham estar inclinados para ouvir a Tua voz, ó Pai, e tudo aquilo, Senhor, que vier como distração, Pai, para roubar a nossa atenção, para não ouvirmos e não tomarmos posse da palavra, seja paralisado na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Senhor, e na medida que Ele está aqui, ó Pai, vai, Senhor, guardando a sua casa, a sua família, Pai, visitando tudo aquilo que o Teu Filho precisa, Pai, e que em todo tempo o Teu nome continue sendo glorificado na vida dele, Senhor. Eu sei que a palavra já arde no coração do Teu Filho, Pai, e que ele possa explanar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor o deu, ó Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Graças nós te damos, nós te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. A paz seja convosco, irmãos. Amém, igreja? Amém. Deus está na casa. Glória a Deus. É bom ser crente, irmão. É bom, a gente passa umas lutas aí, mas Jesus está com a gente. Livro de Gênesis, capítulo 50. Glória a Deus. O grande é Ele. Amém. Enquanto você acha aí, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha amiga, missionária Silvana, uma amiga de alguns anos. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Abençoe a missionária Simone, missionária Janaína, prazer revê-la, querida. As demais irmãs. Irmã, você canta bonito demais, irmã. Eu ia até cantar, mas fiquei com vergonha. Sou o único preto que não canto, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu estou feliz que o meu amigo Valdir está aqui. E tem aproximadamente um ano. Ele chegou na minha casa, ele tinha vindo num culto aqui à tarde. E ele chegou na minha casa e falou assim para mim: negão, fui lá na Canaã. E eu estava, de repente eu ouvi você pregando lá, negão. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E hoje Ele está aqui. E há um mês aproximadamente atrás, eu estava aqui num culto, lá no fundo, com meu amigo Marquinhos, que está lá. Enquanto a missionária Simone ia orar pelo preletor que aqui estava, que era um pretinho de Jesus também, esqueci o nome dele, pastor Luiz. E de repente ela terminou de orar e ela se dirigiu a mim e dizia: a mesma patente que há nele, há em ti, profetizou algumas coisas sobre a minha vida. Mas ela não sabia que a Silvana era minha amiga. E em uma reunião, que elas estavam ali num café, o meu nome foi mencionado lá, e aqui eu estou para a glória de Deus. Então, Deus tem seus meios para cumprir o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Gênesis capítulo 50, verso de número 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém, querido? Pode se assentar aí. Pode dar glória a Deus, que é de graça, querido.
Amém, glória a Deus. Feliz com Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, né? E comigo tem uma pessoa muito importante, querido, que sempre está comigo, que é o meu filho Lohan. Se coloca de pé, filho. Meu filho, pensa num preto lindo. Amo esse cara demais. Minha esposa estava no mercado fazendo compra, e Deus usou uma mulher dentro do mercado para falar que ela seria mãe de um menino. Dentro do mercado é ambiente para Deus? É, querido, Ele é Deus. E depois de alguns anos, ela engravidou e nasceu o Lohan, meu amigo, meu companheiro. Amo demais esse rapaz, gente. Deus te escolheu para um propósito. Eu fico feliz com Jesus, querido, demais. Porque quando você pega a Avenida Industrial, você conhece a Avenida Industrial aqui, gente? Quando fala da Avenida Industrial, todos pensam é a avenida que tem os travestis, lá mesmo, filho. Eu ficava no final daquela avenida, debaixo de um viaduto, com as pessoas em situação de rua, 3 dias sem aparecer em casa, perdido na cocaína, todo torto. Andava nessa favela do Heliópolis aí de madrugada, com um monte de traficante. Não mudei de casa, não mudei de endereço. E no mesmo endereço que o diabo nos envergonhou, é no mesmo endereço que Deus transforma e nos exalta. Então Paulo diz aos Romanos capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou. Então descansa teu coração, querido. A graça, a porta da graça ainda está aberta. Jacó, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma menina. Quando Jacó teve o seu 13º filho, a sua esposa, por nome de Raquel, falece, morreu, partiu para a eternidade. Jacó ficou muito triste, porque era a mulher que ele amava. Sabemos bem que Jacó, ele se casou com Lia e depois se casou com Raquel, devido ao engano, à astúcia de Labão. Mas Raquel era a mulher que Jacó amava. E Raquel lhe deu 2 filhos, um por nome de José e o outro por nome de Benjamim. Quando Benjamim nasce, Raquel faleceu. Então José, ele está órfão de mãe, e Benjamim cresce órfão de mãe. E o interessante é que José, ele é o filho predileto de Jacó. Ele é o filho que Jacó tem o maior apreço. E por ser este filho, Jacó, ele dá uma roupa diferenciada para aquele menino. Uma túnica talar, uma túnica de mangas compridas, uma túnica colorida. José, ele está vestindo aquela roupa. Os seus irmãos já não gostavam de José. Por quê? Porque José, ele está herdando uma briga que Raquel tinha com Leia. Uma briga, uma crise existencial dentro da família, entre as duas irmãs. Quando José nasce, ele herda essa briga, ele herda essa crise. Os filhos de Leia então não suportam José. E aí Jacó vem e dá uma vestimenta diferenciada para José, aumentando ainda mais a ira dos seus irmãos sobre ele. Enquanto os irmãos de José vão para o campo apacentar, vão para o campo trabalhar, José, o filho predileto de Jacó, fica em casa. Isso vai aumentando a raiva, o ódio dos irmãos contra José. E o texto vai dizer que Jacó mandou José do vale de Hebrom até Siquém, para que José investigasse os seus irmãos, para ver como é que estava o trabalho. E quando José, ele se dirige até lá, os seus irmãos não estão em Siquém. Os seus irmãos, eles haviam saído daquela cidade e se dirigiam para a cidade de Dotã. Enquanto José está andando errante procurando seus irmãos, tem um moço que observa José e pergunta para José: você está procurando alguém? E José diz: os meus irmãos.
E aquele homem disse: eu ouvi dizer que eles iam para Dotã. E José vai até Dotã. Quando José está chegando em Dotã, os seus irmãos o veem de longe. E eles reconhecem José porque ele está vindo. E ele está levando sobre si uma túnica diferenciada. E eles disseram: vamos matar o maior sonhador de todos. E vamos ver no que vai dar os seus sonhos. Porque eles o invejavam. Os irmãos estão conspirando contra ele. Só que o interessante é que os irmãos que conspiram contra José, eles estão achando que eles estão em maioria. Só que eles não sabem que José, ele é portador de uma semente, de uma promessa. Por quê? Porque José vai dizer assim: olha, eu estava atando feixes junto com vocês, e de repente os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. E digo mais, eu tive um outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó ficou até meio bravo com José. Mas o que os irmãos não entendiam é que Deus havia projetado algo extraordinário para a vida de José. E José também não sabia disso. E os seus irmãos, eles são meio perturbados, eles são meio estranhos. E quem olhava para aquela família ia falar: daí não sai nada que presta. Por quê? Porque Tamar havia sido estuprada por Siquém, filho de Amor. Simeão e Levi foram lá, conspiraram e mataram os homens de Siquém. Quando Raquel morreu, a mulher de Jacó, o seu filho primogênito Rúben aproveitou o luto do pai e se deitou com a concubina de Raquel. Os outros filhos conspiravam pelas costas de Jacó. Uma família totalmente disfuncional. Daí não sai nada que presta. Daí não tem nada de bom. Aí é tudo ruim. Mas foi dentro dessa família, desse lar disfuncional, que Deus achou um jovem de 17 anos. Ele fez promessas através de sonhos proféticos. Então eu descanso a minha alma, porque não me importa se na tua família tem quem se drogue, tem quem beba, tem quem está batendo a tabaco, quem está acendendo vela. Foi dentro de uma família dessa que Deus te encontrou, que Deus lhe chamou, lhe fez promessa. Então não importa o ambiente que você está, porque Deus não depende de ambiente para fazer na tua vida o que Ele tem para fazer. Ambiente nunca foi problema para Deus. Davi estava atrás das malhadas, e foi lá que Deus encontrou Davi. Gideão, ele estava malhando trigo dentro do lagar, e foi lá que Deus encontrou Gideão. Eliseu estava arando a terra, e foi lá que Deus encontrou Eliseu. Querido, Deus não tem problema com o ambiente. Os teus pés estão aqui em São Caetano hoje, mas você não sabe aonde é que Deus irá te levar por esta terra. Lá, sube, desce. Ele fez a promessa missionária. Só que ele nunca falou para mim como é que seria o cumprimento dessa promessa. Porque se ele falasse para você o percurso que você ia ter que correr, você ia falar: Deus, parou, não quero mais saber da promessa. Ia desistir da promessa na hora. Só que Isaías 55:11, ele diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Você crê nisso? Paulo diz que fiel é o que prometeu. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra que sai da boca de Deus. Jó, ele vai dizer que a terra está suspensa no meio do vazio. Mas o autor aos Hebreus capítulo 1 verso 3 diz que a terra, que tudo, ele governa pela palavra do seu poder. É Ele quem dirige, é Ele quem rege, é Ele quem provê, é Ele o grande eu sou. Aí, Valdir, ele está dizendo para José: o sol, a lua e 11 estrelas se curvarão diante de você.
O sol, a lua e as estrelas, elas foram criadas no quarto dia. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. O que Deus está dizendo para José, o que eu tenho para você é uma posição de governo. O que eu tenho para a tua vida é uma posição de governo, de destaque. O que eu tenho para você é algo que está acima da média. O que eu tenho para você eu não dei para ninguém. O que eu tenho para você é diferenciado. O que eu tenho para você é mais do que você pensa ou do que você pede. O que eu tenho para você é um lugar de honra. Só que Deus, Ele não vai dar nada para nenhum menino imaturo. Você já viu as pessoas que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres de novo? Aí você se pergunta e fala, como é que ganhou tanto dinheiro e ficou pobre? Um pregador britânico, que eu amo demais a vida dele, gostaria muito de ter o prazer de conhecê-lo, mas não vou ter esse privilégio, está na glória. Ele dizia, duro é para o homem quando ele tem sucesso e não está preparado para ele. Martin Lloyd Jones disse essa frase. Deus fez a promessa para José, mas não falou como é que seria o percurso da promessa até o cumprimento dela. E quando José está chegando, seus irmãos reconhecem ele pela túnica, eles estão ali em 9 pelo menos. Na ótica humana, eles estão na maioria. Simeão e Levi, eles já sabiam a arte de conspirar. Eles estão reunidos, a panela, vou falar assim para você, a panela está reunida. Vamos matar o sonhador. Vamos matar, vamos ver no que vai dar o sonho dele. Vamos destruir, vamos aniquilar. E quem é o alvo deles? É o filho que obedece, portador da promessa. Ele é o alvo da conspiração. Ele é o alvo da panela. Ele é o alvo da intriga. Ele é o alvo. E quem que está aqui na panela? Na panela está aquele que desonrou o pai. Na panela está o homicida. Na panela está o invejoso. Na panela está o enganador. Ele está tudo na panela. E o alvo da panela é o portador da promessa. Na ótica eles estão na maioria. Só que mal sabia eles que quem estava regendo a vida de José era o Criador dos céus e da terra. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é logo tirar a túnica de José. A túnica talar, arrancaram ela dele. Porque aquela túnica talar foi Jacó quem deu. Jacó, ele queria deixar pelo menos o dobro da sua herança para José. Aquilo, a túnica indicava a autoridade que José tinha, que foi dada por Jacó. Só que Jacó, como você e eu, somos seres limitados. Então a autoridade que José carregava era uma autoridade limitada, porque foi dada por homens. E a autoridade, quando ela é dada por homens, qualquer outro homem pode arrancar ela. Então arrancaram a túnica de José, dizendo, a autoridade que nosso pai te deu está arrancada. Mas a promessa permaneceu. Pegaram o menino e lançaram ele num poço, e o poço não tinha água, na cidade de Dotã. E depois de lançarem o menino no poço, eles se sentam e vão comer pão. A dissimulação é uma coisa terrível, né? Tipo, não está acontecendo nada. Jogaram o menino dentro de uma cova, e eles se assentam para comer pão como se não tivesse acontecendo nada, que se tivesse tudo normal. Agem na maior naturalidade. Cara de pau, isso mesmo, né? Aí Rubens sai, na intenção depois de pegar José e restituir ele. Só que quando Rubens sai, Judá, ele vê uma caravana de ismaelitas vindo, e Judá tem um plano mirabolante. Vamos vender ele como escravo, porque que adianta tirar a vida do menino? Enquanto isso, José está clamando, gritando dentro de um poço que não tem água. Ele está no fundo do poço, e no fundo do poço não tem amigo. No fundo do poço não tem pai, não tem mãe. No fundo do poço não tem irmão. No fundo do poço você está sozinho. Aí só tem um lugar que você pode olhar no fundo do poço, que é para cima. Aí eu vou entender no fundo do poço que Deus é tudo que eu preciso, porque Ele é tudo que eu tenho. E porque se você não tivesse chegado no fundo do poço, você não estaria aqui.
Não reclama não que te abandonaram, foi Deus que tirou, para você reconhecer a grandeza dele na tua vida, querido. Aí você entendeu, ele é tudo que eu preciso, porque ele é tudo que eu tenho. O fundo do poço não foi o fim, querido. O fundo do poço, aleluia, é só uma faculdade, é só um trampolim para algo que você vai usar quando Deus te colocar lá no poço, lá no topo. O fundo do poço não é ruim. O fundo do poço é só uma escola. O fundo do poço é Deus te ensinando, te doutrinando. É Deus se revelando para você. Os amigos podem ter te abandonado, virado as costas. As pessoas da tua família podem ter te rejeitado e te esquecido, mas Deus estava lá com você no fundo do poço. Aí eles vão tirar José do fundo do poço, e José, sem entender, todo machucado, ele sai do fundo do poço, mas agora os irmãos venderam ele por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Eles acorrentam José, colocam ele numa espécie de uma gaiola e levam José para o Egito. E José vai acorrentado, chorando e gritando, clamando por misericórdia. Mas os seus irmãos não estão nem aí para José. Pegam a túnica dele, matam um animal, embebedam a túnica no sangue, chegam em casa, chamam um funcionário da casa, entregam a túnica para ele, pede para ele entregar para Jacó. Quando Jacó recebe aquela túnica nas mãos, ele reconhece que era de José. E Jacó diz: certamente um animal selvagem devorou meu filho. Só que Jacó mal sabia que os animais selvagens eram seus próprios filhos dentro de casa. Jacó está achando que seu filho morreu. Só que ele não sabia que Deus estava trabalhando na vida do filho dele. Porque quando José vai para Dotã, Dotã é uma rota comercial. E ele encontrou aquele viajante lá, aquele homem no campo, que falou: seus irmãos foram para Dotã. Foi Deus quem colocou aquele homem ali, porque Dotã era a rota. Então Deus está tirando José de Hebrom, levando para Dotã, dizendo: eu estou te colocando na rota do meu plano, do meu propósito. E nós achamos que estou fazendo a obra de Deus. Eu não estou fazendo a obra de Deus não, querido. É Deus quem está fazendo uma obra, eu só sou cooperador dela. Você só é cooperador dela. Eu só preciso alinhar minha vontade com a vontade de Deus e viver o que Deus já está realizando. Ele está colocando alguém na rota. Ele queria ir para o Egito? Não queria. Ele queria ir para o fundo do poço? Não queria. Mas Deus tinha um propósito. Os ambientes que você vai, querido, mesmo que você não quer, é Deus quem está te levando lá. É Deus quem está regendo a tua história, a tua vida. Então não reclama do ambiente que Deus te colocou. Transforme aquele ambiente com a tua oração e a tua adoração. Quando José chega no Egito, diz: e Deus era com José. E tudo que José vai fazendo, vai prosperando. Potifar, vendo aquilo, colocou tudo nas mãos de José. Toma conta de tudo, só não toca na minha esposa. E José era formoso, de bela aparência, tinha um porte físico bacana. A mulher de Potifar se sentiu atraída pelo homem. Uau, esse cara é perfeito. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele põe a mão Deus honra, e além de tudo ainda é bonito. Uau, é o homem do meu sonho. E ela tentou José de várias formas, e José sempre resistiu. O nível daquilo que você é tentado e resiste é o nível da autoridade que Deus vai derramando sobre a tua vida. Mas chega um dia que ela trama, e ela chama José para casa. José chega, não tem ninguém. Foi ela quem colocou os funcionários de propósito para fora de casa, achando na mente dela que se estivesse sozinha com José, José ia ceder. Só que o Deus que vem em público, ele vem em oculto.
Aí José chega. Aí ela fala: José, se deita comigo. José: eu não quero, eu não posso. O meu senhor Potifar não me vedou nada dessa casa a não ser você. E José resiste. Aí ela agarra José, e José resistindo, José falou: eu não aguento mais. Ele foge. Quando ele foge, novamente a roupa dele é tirada por alguém. E ela começa a gritar. Os funcionários entraram na casa e ela disse: olha, esse hebreu tentou contra a minha honra. E ela pegou a roupa de José e ficou lá até Potifar chegar. Quando Potifar chega, ela repetiu a mesma história: esse hebreu que você colocou aqui dentro tentou contra a minha honra. Potifar poderia ter mandado matar José. Ou Potifar amava demais José, ou Potifar sabia bem quem era sua esposa. Ele não mata José, porque quem é que vai matar aquele que carrega uma promessa e está em obediência? Não, pastor, quem tem promessa não morre. Não morre, é, meu filho. Não anda em obediência não, para tu ver. José vai parar na prisão. Quando José chega na prisão, por causa de uma calúnia, de uma difamação, o texto diz: e Deus era com José. E quando José está na prisão, o carcereiro olhou e viu graça em José, e tudo que José vai fazendo na prisão, Deus vai prosperando. O carcereiro deu logo a chave da prisão para José tomar conta dos outros prisioneiros. E José está numa prova terrível. Aí um dia ele está andando, missionária Silvana, e aí ele vê um copeiro, um padeiro, de semblante caído, e falou: por que vocês estão tristes? Por que estão perturbados? O cara está na luta, está na prova, foi caluniado. E quando você é caluniado, ninguém quer te dar ouvido, ninguém quer saber da verdade, ninguém está nem aí, porque as pessoas são aptas para julgar. Mas Romanos 8,33 está escrito: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Jeremias capítulo 23, versículo 6 diz: o Senhor é a justiça nossa. Ainda que José foi caluniado, ainda que tinha evidências contra ele, Deus sabia a verdade de fato. Você acha que eu vou perder meu tempo, irmão? Fulano falou de você, fulano disse que você fez isso, fulano disse que você fez aquilo. Meu irmão, eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho até preguiça. Eu vou te falar uma verdade, querido. A pior coisa na vida de um crente é ele querer falar mal de alguém que ora. É querer falar mal de alguém que jejua, que medita na palavra e tem vida com Deus. Querido, quando vier falar de crente para você, meu irmão, tu chama para oração. Tu não embarca junto na fofoca não, pelo amor de Deus. Lembra de Miriam e Arão? Os dois, Arão era sacerdote, foi falar de um homem que falava com Deus face a face e foi leproso. Não embarca nessa conversa não, meu irmão, em nome de Jesus. José está na prova, mas ele tem tempo para ver. Hoje a senhora não está bem, né, missionário? Hoje você não está bem, está tudo. O que está acontecendo? Ele tem a sensibilidade de não olhar para as suas dores, para as suas lutas e adversidades. Ele tem a sensibilidade de olhar para alguém que não está bem e estender a mão para querer ajudar. Querido Viktor Frankl, logoterapeuta judeu, sobrevivente do Holocausto, esteve em Auschwitz e Dachau. E ele dizia assim: se há um sentido na vida, também há um sentido no sofrimento. E o sentido eu encontrei em amor ao próximo, que é a maior expressão de amor a Deus. E parece que quando você está na pior fase da tua vida, numa luta do inferno, Deus envia alguém atribulado, Deus envia alguém com o espírito angustiado. Aí você fala: meu Deus, eu que estou na luta, é quem o Senhor me envia. Lembra de Davi na caverna de Adulam, querido, fugindo de Saul. Quem vai para lá? Endividado, depressivo, vai tudo para dentro da caverna. É nesse período, aleluia, que o nome de Deus é glorificado através da tua vida. Para de olhar para a tua dor, meu irmão, se compadece do seu irmão. Lá está José. Senhora, você não pode abrir para mim, por favor? Aí o copeiro: eu tive um sonho.
Aí José fala, me conta o sonho. Ele contou o sonho para José. José falou, daqui 3 dias você vai ser restituído na mesa de Faraó. Se lembra de mim, tá? Fala de mim para Faraó. Aí o padeiro viu que a interpretação era boa, foi lá e contou para José o sonho também. Já que a interpretação ali é boa, vou contar também. E José não quer nem saber. O negócio é o seguinte, padeiro. Daqui 3 dias, o Faraó vai te arrancar a cabeça. Você vai ser empalado. E as aves do céu vão comer sua carne. Duro isso, né? Passados 3 dias, assim aconteceu. Só que o copeiro não se lembrou de José. Nós gostamos da palavra reciprocidade. Duro é para nós vivermos dessa forma, porque sempre vai gerar em nós alguma frustração. Eu ajudei tanto fulano, ciclano, beltrano, e quando eu precisei, viraram as costas para mim. Eu já passei por isso, e eu não sou exclusividade, eu acredito que você também passou por isso. Mas quando eu estou entendendo que eu como, eu bebo, eu ajudo meu irmão, o que eu faço para a glória de Deus, eu não vou me frustrar se as pessoas me virarem as costas, porque eu sei que de um jeito ou de outro Deus vai prover, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. José ficou lá, depois desse episódio, mais 2 anos. Ele está com 30 anos quando Deus dá sonhos a Faraó. E Faraó tem 2 sonhos. Sonhou que as vacas magras engoliam vacas gordas. Sonhou que 7 espigas magras engoliam 7 espigas gordas. Chamou os sábios do Egito e não havia quem interpretasse aquele sonho. Aí o copeiro se lembrou de José. José está com 30 anos, ele vai para o Egito com 17, são 13 anos. Quando Deus lhe deu sonhos, aquilo foi uma semente que Deus deu. José ele não tinha estatura. Pouquíssimas pessoas, seletas pessoas, sabiam quem José era. Só que quando José, ele vai ver os seus irmãos em obediência a Jacó, seu pai, arrancam sua túnica, aquela semente é lançada ao chão. Quando ele é lançado no poço, aquela semente eclode e começa a criar raízes, missionária Silvana. Quando ele é vendido, as raízes crescem. Quando ele vai para o mercado de escravos, a raiz cresce. Ele vai para a casa de Potifar, a raiz cresce. É tentado, a raiz cresce. É caluniado, a raiz cresce. É esquecido na prisão, a raiz cresce. Porque não importa a tua estatura, o que importa é a profundidade das tuas raízes. Ele não tem estatura, mas ele tem estrutura. Ele não tem altura, mas ele tem raízes. Labadarava séria. Ele tem raízes profundas. Ele tem sim raízes. E aí Faraó mandou buscar José. José, Faraó teve um sonho, não há quem interprete, e o copeiro lembrou de você. Teu nome vai ser lembrado na hora certa, querido. Vai, José. Eu estou preparado para essa oportunidade. Era a oportunidade que eu esperei. Eu estou pronto para ela. Então vai, José. Então tiram José da prisão. Ele se banha, faz a barba, coloca uma vestimenta nele nova. Agora ninguém arrancou a vestimenta dele, foi ele quem tirou por conta própria para vestir uma vestimenta nova. Fizeram a barba, o caráter foi forjado por Deus. Agora eu posso dar o governo, agora eu posso dar casamento, agora eu posso dar casa, agora eu posso dar carro, agora eu posso cumprir promessa, porque o que vem de fora não vai arrancar a essência, o que vem de fora não vai corromper ele. Agora eu posso entregar na mão dele, porque o que vem de fora não vai arrancar a
essência que Ele tem aqui dentro. Filipenses capítulo 4, eu sei ter escassez, eu sei também ter abundância, mas eu posso é todas as coisas naquele que me fortalece. Agora você está preparado? Você está achando que é de mão beijada, querido governo? Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 4, que o menino, mesmo sendo o senhor de tudo, em nada se difere de um escravo, mas ele fica sob tutores, porque é menino. Mas logo que ele cresce, que ele passa a ter maturidade, então ele entende quem ele é. Ele entende: a herança é minha, eu sou dono. Você está entendendo o que Deus está dizendo para alguém aqui essa tarde? José chega lá, fala: José, eu estou sabendo que você interpreta sonhos. Isso não está em mim, isso está em Deus. Perdeu a mãe, perdeu o pai, o contato com o pai, perdeu os amigos, a família, perdeu, aleluia, uma túnica, perdeu outra túnica, perdeu a liberdade, mas não perdeu a presença de Deus. Não perdeu a presença de Deus aí. Tem a presença de Deus aí. Alabataravaséria, tem a presença de Deus aí. Tem. Não perca, não extingua a presença do Espírito Santo. Aleluia. Lá está ele. Faraó, os 2 sonhos é o mesmo. Serão 7 anos de fartura, 7 anos de colheita, 7 anos de seca. E eu vou te aconselhar: construa galpões, guarda uma parte do alimento, coloque homens sábios aqui para tomar conta desse negócio. O faraó tomou conselho com os sábios do Egito, e não havia no Egito um homem com tanta sabedoria. Então o faraó olhou para José e falou: José, aqui no Egito não tem ninguém que tenha o espírito que tem em você. Não tem um espírito, você está entendendo? Nesse ambiente aqui, você faz a diferença. Aí o governo está na mão de José agora. O faraó colocou um anel em seu dedo, e debaixo de Faraó só José mandava no Egito. Se tornou um vizir na terra do Egito. É ele quem manda. O governo está sobre as suas mãos agora. Lhe deram outro nome, de Zafenate Paneia. Lhe deram uma esposa. Agora ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Deus levou José para a casa de Potifar, Deus está ensinando José sobre a classe nobre da sociedade. Está ensinando a José um idioma diferente. Vai pegando. Está ensinando José um idioma diferente. Está ensinando a ele uma cultura diferente, uma escrita diferente, uma fala diferente. Está ensinando a ele sobre administração, está ensinando a ele sobre economia. Ele está aprendendo isso na casa de Potifar. Quando José ele vai parar dentro da prisão, José agora vai aprender a tratar com os mais pobres, com a ralé, a cuidar de pessoas, a lidar com o ser humano. Cada processo que ele vai passando, Deus está ensinando. Deus está, aleluia, Deus está ensinando, Deus está ensinando, Deus está ensinando. Você está entendendo que tudo que você está vivendo é Deus te ensinando, é Deus te mostrando. Se você não está aprendendo nada na luta, querido, tem alguma coisa que está errado. Você está entendendo o que Deus está te ensinando? É porque nós somos a geração. Recebe aí, irmão. Põe a mão na minha cabeça, pastor, e ora. Como se nós pensássemos: Deus, o senhor é David Copperfield, o mágico. Plink. Você fala da vida de Jó, você pensa que Jó perdeu tudo de manhã e de tarde Deus restituiu. Você fala da vida de José, pensa que José foi para o Egito de manhã e de tarde já era governador. Não, querido. 13 anos no processo. Quantos anos você está aí, querido? Quantos anos nessa luta?
Quantos anos nesse processo? E tudo que você vai vivendo, muitas vezes não foi nem porque você quis, foram pessoas que te causaram danos. Só que o sol e a lua, eles só foram criados no quarto dia. E o sol é o que rege nosso calendário. Mas Deus está dizendo que foi criado no quarto dia, porque Deus não depende do sol e da lua, do nosso tempo, para fazer o que Ele tem para fazer na vida de alguém aqui à tarde. Um processo de anos, Ele pode mudar hoje a história. Vem o período da seca. Segundo ano, não tem comida em Canaã. Jacó diz para os seus filhos: eu ouvi dizer que há comida no Egito. Manda seus filhos para o Egito. Quando eles chegam no Egito, quem é que está sentado na mesa, na cadeira do governo? Aleluia. Eles se curvam diante de José. Os 11 feixes, né? No caso ali 10, se curvando diante de José. Os feixes, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. A promessa se cumprindo. Quem te viu, quem te vê, hein? Se é aquele louvor de vingança, vai lá e pega quem falou da minha vida. Quem me viu na prova e não me ajudou, misericórdia. É ele quem está sentado na mesa de governo. Seus irmãos não o reconhecem, porque na mentalidade dos seus irmãos, José havia morrido, ou tinha se tornado qualquer coisa. Mas mal sabia eles que o que Deus tinha era uma posição de governo. José pergunta: o vosso pai ainda vive? Vive. Tem mais algum irmão? Tem mais um, jovem. Tem todo aquele trâmite. José manda prender ele, ficam presos lá 3 dias, depois solta. Depois José manda eles embora, mas Simeão fica preso. José devolve o dinheiro para eles. Quando eles chegam em Canaã, que vão abrir o saco de cereal, o dinheiro está lá. Aí na mentalidade deles veio o quê? Tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. A mão de Deus está sobre nós por causa do sangue do menino. A consciência de pecado começou a bater. A consciência do que eles haviam feito lá atrás começou a bater. É por causa do nosso pecado. É isso que está acontecendo conosco. Acaba o alimento, eles têm que voltar para o Egito. Só que agora eles têm que levar Benjamim com eles. E Jacó está resistindo a eles levarem Benjamim, porque já havia perdido José. Mas como não tem comida e sem Benjamim não vai ter alimento, então Jacó cede para que eles levem Benjamim. Quando eles chegam no Egito, algo estranho já está acontecendo. José já disse: já prepara para eles uma mesa de honra. Eles não estão entendendo nada. Eles se assentam com José. José começa a chorar escondido. E eles começam a falar no idioma deles, em hebraico, proto-hebraico, né? Isso está acontecendo com a gente por causa de José. Só que eles estão falando no idioma deles, achando que José não estava entendendo, mas José estava compreendendo muito bem. E José está dizendo para eles o que eles estão lá. É por causa do menino. Está vendo? Foi o sangue do inocente que a gente estava sobre as nossas mãos. Se alimentaram. José dá comida. José mandou colocar a taça de prata dele. Agora, na comida que Benjamim vai levar, no saco de Benjamim. Quando eles estão voltando para Canaã, os guardas do Egito interceptam eles e acusam eles de roubo. E eles dizem, com certeza que era um inocente, eles dizem: naquele que foi encontrado, no saco daquele que foi encontrado a taça, pode prender esse. Para surpresa deles, foi encontrada na onde?
com Benjamim. Aí eles voltam para o Egito. E José começa a dizer: como é que vocês usaram dessa astúcia? Ousaram me roubar? Ele vai ficar aqui comigo agora. Aí Judá vai interceder por Benjamim. Você nunca se perguntou por que Jesus veio da tribo de Judá? Não da tribo de Rúben, Simeão e Levi. Judá é o quarto na linhagem de sucessão. Judá intercede para ficar no lugar do menino. Por quê? Porque eles perderam a consciência de pecado. Estavam vivendo a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma. E duro para nós é quando nós perdemos a consciência do pecado e paramos de enxergar nossa vida com os óculos da graça de Deus e achamos que está tudo bem. E Deus está usando aquela circunstância para confrontar eles. E aí eu estou orando dizendo: Deus, muda a minha vida. Deus, muda a minha história. Aí Deus está dizendo: eu estou usando essa situação é para mudar você, rapaz. Eu estou usando essa circunstância para te moldar. José manda sair todos. E não podendo mais aguentar com aquele sentimento dentro dele, estão todos assentados à mesa. Eles com medo, assombrados. Então José diz: ei, não vos pese o vosso coração. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E eu não vim aqui porque vocês quiseram, eu vim aqui porque foi Deus quem me trouxe. Isso não vos pese o vosso coração. Era um propósito de Deus eu estar aqui. Era um plano de Deus. São 22 anos sem ver Ele. 22 anos agora José está se revelando. José poderia mandar matar os seus irmãos, usar da mesma atitude que eles usaram para com José. Só que quem está sentado à mesa é Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Asser, Naphtali, Zebulon. Eles estão tudo na mesa. E Judá está dizendo: não, não fica triste não. Era propósito de Deus, vem cá me abraçar. José não se vinga, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então José usa de misericórdia. E não é porque eles mereciam perdão, é por causa da graça de Deus. Então José não usa de vingança, José perdoa. E depois que José perdoa, então tem restauração. Depois do perdão tem restituição. Depois do perdão tem família reunida. Depois do perdão tem casamento restaurado. Depois do perdão tem ministério restaurado. Perdoa! Perdoa! Labadarava séria. Pastor, você não sabe o que eu passei, querido. Olha aqui para mim. Com 6 anos de idade eu fui abusado. Um amigo da minha família ia na minha casa, me levava para um lugar e abusava de mim. Eu cresci sem entendimento. Quando eu cresci, eu entendi o que aquele cara tinha feito comigo. Veio dentro de mim um sentimento de amargura: eu vou matar esse desgraçado. Quando eu tive essa oportunidade, eu já tinha conhecido Jesus, mas amargurado ainda. Até o momento que ele mesmo colocou um CD. E nesse CD tocava um louvor que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Perdoa! Quando eu tinha 8 anos, meu irmão colocou fogo em mim.
Meu pai apagou os fogos e foi dormir. Minha mãe me levou para o hospital. Cheguei no hospital, a médica falou, é terceiro grau, tem que transferir. Mas Deus já tinha enviado uma médica lá do hospital de Queimados que disse, não é terceiro grau não, é segundo grau. Eu vim aqui no Hospital Beneficência Portuguesa todo dia tirar a bolha do meu corpo que enchia de água. Depois de muitos anos, meu irmão foi cometer um assalto aqui em São Caetano, foi preso. Ficou preso aqui nessa delegacia. Saiu, foi roubado de novo, foi preso de novo. Só que quando ele foi preso pela segunda vez, foi preso com meu nome. Eu vim aqui no Atende Fácil tirar um atestado de antecedente. O cara falou para mim, espera um pouquinho. Entra naquela sala. Quando eu cheguei na sala, tinha 2 policiais me aguardando lá, falando que eu estava sendo procurado. Fui. Minha esposa falou, não tem nada a ver. E Deus já tinha enviado uma provisão. Uma mulher veio lá do fórum, aqui para fazer não sei o quê, promotora, e ela ficou sabendo do caso, entrou no sistema, falou, não, ele não tem nada a ver com a história. Não deram baixa no caso dele. Aí me liberaram. Quando meu irmão saiu da prisão, eu peguei ele, levei ele para minha casa, tomou banho, dei roupa, levei para cortar o cabelo, fomos para o culto, porque eu não tenho tempo para ressentimentos. José está numa posição de destaque de governo, e é ele quem tem que perdoar, e ele está perdoando aqueles que o ofenderam, aqueles que o maltrataram, aqueles que o traíram, aqueles que o venderam. Ele está perdoando. E aí depois do perdão tem restauração. Aleluia. Aí lá vem, aí, cadê meu pai? Vai buscar meu pai. Depois de 22 anos alguém chega com a notícia, pai, a mesma boca que falou, que falou, ó, a mesma boca que levou a roupa, a mesma boca que mentiu, a mesma boca que enganou, são as mesmas bocas que vão ter que dizer, pai, tem uma notícia para te dar. José está vivo. A notícia é tão boa que o coração de Jacó para. Depois que ele é reanimado, ele vê as carruagens do Egito, vê todos aqueles presentes. Jacó sente titubear. Vamos para o Egito agora que eu quero ver meu filho. 22 anos depois, Jacó desce para a terra de Gósen. Quando ele chega na terra de Gósen, aleluia, José está esperando ele. Jacó, depois de 22 anos, ele abraça José novamente. A lágrima de um olho, é lágrima do outro, é choro copiosamente. Depois de 22 anos, a família está reunida novamente. Depois de 22 anos, a família é restaurada. Depois de 22 anos, Jacó vai dizer: agora eu posso morrer em paz, porque eu vejo que meu filho está vivo. Labadaraba séria. Aí Jacó morre, mas vê sua família restaurada, servindo a Deus. José vê até a sua terceira geração e morre. E essa história é linda. Essa é uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada. Nessa história é maravilhosa. Tem filme, novela, tem seriado, tem mais, sei lá mal o que tem. E eu vou lendo essa história aqui, e eu vou pensando que eu sou José. E eu vou pensando, nossa Deus, já fizeram isso comigo. Já me maltrataram, já me caluniaram. Nessa história eu vou embarcando no enredo, achando que eu sou José. Só que nessa história, missionária Silvana, eu nunca fui o José. Nessa história, quantas vezes foi eu o caluniador? Quantas vezes foi eu o traidor?
Quantas vezes fui eu um mentiroso? Porque nessa história só tem um personagem que se enquadra no perfil de José, e esse personagem é um que se despiu da sua glória e desceu nessa terra. Ele deixou a eternidade. Quando ele foi batizado, uma voz bradou do céu dizendo: como José, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Assim como José foi odiado pelos seus irmãos, o Jesus que nós servimos, ele também foi odiado e invejado pelos seus irmãos. Assim como José foi vendido por 20 moedas de prata, o nosso Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Assim como José foi para uma terra estrangeira, o nosso Jesus se despiu da glória e veio a essa terra. Assim como José foi tentado, o nosso Jesus, ele também foi tentado. Assim como José, depois de ser tentado, ele foi caluniado. Jesus foi caluniado. Assim como José foi preso, o nosso Senhor também foi preso, cravado numa cruz. Assim como José esteve com um homem que foi solto e o outro condenado, Jesus esteve com um que foi condenado e o outro, em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Assim como José foi exaltado, depois de ser humilhado, preso, Jesus, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou depois de ser sepultado. Ele ressuscitou e ele vive. Assim como José era conhecido por ser salvador do mundo antigo, o nosso Jesus é conhecido por ser salvador da humanidade. Chega. Quem está na mesa com José? Homicida, adúltero, invejoso, traidor. Quem está na mesa com Jesus? Judas, traidor. Pedro que nega, Tomé que não crê, Natanael que é xenófobo, Tiago e João que quer ser maior que os outros. Olha quem está na mesa com Jesus. Só que Jesus, ao invés de mandar matar todo mundo, porque o salário do pecado é a morte, em Romanos capítulo 5 diz que nós estávamos mortos. Colossenses capítulo 3 diz que estávamos mortos. Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, Ele usa de graça. Ele não nos dá segundo nossas obras, os nossos atos, mas Ele usa da graça dele. Aleluia. Porque o preço do salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não usou de juízo para conosco, mas Ele usou de graça, perdoando-nos dos nossos delitos, das nossas ofensas, das nossas atrocidades, das nossas iniquidades. Paulo vai dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. É isso, querido. Depois do perdão de Deus, houve reconciliação e graça. Alabadaravassou. E essa graça, e a porta dessa graça continua aberta. A porta dessa graça, ela continua escancarada. Vocês podem cantar um louvor? Eu vou encerrar aqui. Chega que eu já falei demais. Conheci o Evangelho com 14 para 15 anos. Me afastei. Quando eu me afastei, eu me afundei na droga, na cocaína. Casado. Comprava cocaína de grama para me cheirar. Um dia, eu tinha uma jaqueta de couro preta, rasguei ela, fui numa favela lá em Diadema chamada Pó do Café, comprei um monte de cocaína, joguei tudo dentro dessa jaqueta, tinha pegado um monte de dinheiro, estava com um monte de dinheiro aquele dia. Passei a tarde cheirando cocaína e bebendo, lá na Marechal, em São Bernardo.
Encontrei com um amigo, continuei bebendo e cheirando cocaína. De lá, fui lá para a Vila São José, em São Bernardo. Encontrei com os amigos que fazia tempos que eu não via. E fiquei com eles usando droga. Estou sem dinheiro, Marcinho, não tem problema, eu tenho, eu pago. Cheirando cocaína, indo na biqueira, compra mais. Eu tenho um monte de dinheiro, eu pago. Sem dar notícia para minha esposa. Sem aparecer em casa. Amanheceu, continuamos usando droga. No sábado à noite eu falei para eles, vamos pro Carioca Clube, lá na Cardeal Arco Verde, onde tem um pagodinho, a gente gosta, é pretinho, né? Vamos lá pro pagode. Estava tão louco de cocaína, que fomos para lá, nós se perdemos, saímos na 23 de maio, saímos na Avenida dos Bandeirantes, saímos no Sacomã de novo. Depois nós vamos pela Paulista, que por ali não tem como a gente se perder. Cheguei na porta desse Carioca Clube, olhei para aquilo, falei, eu não vou entrar nesse negócio não. Ficamos num bar, bebendo e usando droga. Falei, me leva, vamos embora, eu não aguento mais. 4 horas da manhã, ainda com o bolso cheio de droga. Eles foram me deixar em casa. Não, Marcinho, vamos lá para a vila, que hoje vai ter um pagode lá. A gente usa essa droga lá no pagode. Eu falei, meu amigo, você está maluco, eu não aguento mais droga, eu não aguento mais. Desci do carro, cheguei em casa. Eu não acreditava mais em mim. A sociedade não acreditava mais em mim. O casamento, eu falei, já era. Minha esposa perguntou para mim, você estava onde? Eu falei, você sabe onde eu estava por aí, loucão. E ela já com semblante triste, de tanto lutar. Eu entrei, tomei um banho, sentei na cama, pedi para ela um copo de vinho, ela foi lá, pegou o copo de vinho, eu tomei, e eu pensei, já que não brigou, vou pedir para orar também, né? Eu sentei na cama, ela colocou a mão no meu peito e orou. Eu não sei o que foi que ela falou com Deus. Eu não acreditava mais em nada. Só que eu sei que depois daquela oração, quando eu acordei no outro dia, foi no domingo. Na segunda-feira nós fomos para o culto, eu me reconciliei com Jesus. Ele me libertou da cocaína, me libertou do álcool, me libertou do cigarro. Ela poderia ter usado do direito que ela tinha de me largar, de me abandonar, mas ela me perdoou, não porque eu merecia, mas por causa da graça. E Deus restaurou meu casamento. Meu filho está aqui como prova disso. Deixa eu te dizer, querido, perdoa quem você tiver que perdoar, porque você vai viver a melhor história da tua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. É Deus quem vai fazer, não é porque merece, é por causa da graça, da graça, da graça de Deus. Alabadarava, sério, eu quero orar contigo. Espírito Santo, fecha os teus olhos, Espírito Santo. Fecha os teus olhos, pode ir, irmã. Espírito Santo de Deus. Labadarava, subir que amando. Querido, se coloque de pé, por gentileza. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu só quero você aqui na frente. Você que está com a família toda arrebentada, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem. Eu não tenho costume de fazer isso, querido. Vem, você que está com a família aí, só pela graça de Deus. Vem aqui, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus Cristo, querido. Árvore cheio de vida. Você que está com casamento em ruína, vem aqui, querido. Não tem vergonha não, querido. Os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Olha, soremando e deforgue. Mas ainda há esperança. Que a resposta vem do céu. E a Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ainda é Deus. Alguém
ti só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí.